quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar assim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar sim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzir-os a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar sim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim na vinha do Senhor. Toda a igreja. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar sim na vinha do Senhor. Amados, aleluia, resgatados, segui avantes e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido
nesse instante lermos a poderosa palavra de Deus. Para isso, convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 28. Vamos ler do versículo 16 até o versículo 20. São os últimos versículos deste capítulo e, por que não dizer, do livro de Mateus. Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Oremos, meus irmãos, nesse instante, em gratidão a Deus, pelos hinos que aqui foram cantados e pela palavra que acabamos de ler. Eterno Deus, nosso Pai que estás no céu, diante da Tua presença nos colocamos nesta oportunidade, Senhor, em gratidão pelo Teu amor, pela Tua bondade e misericórdia para com as nossas vidas, Senhor. Pois aqui estamos neste santo lugar com o propósito, Senhor, de adorar e exaltar, bendizer o Teu santo nome, sermos edificados pela Tua palavra. Hinos que aqui já foram cantados, a Tua palavra, Senhor, que acabara de ser lida, nossa gratidão por tudo. E pedimos que o Senhor continue com a Tua mão santa e poderosa, estendida sobre as nossas vidas nesta noite, abençoando grandemente, Senhor, esta conferência missionária. Te apresentamos o Teu ungido, pastor Albenei, que está na condução do mesmo, que o Senhor continue direcionando o Teu servo, e assim abençoe, Senhor, os hinos que ainda hão de ser cantados, a Tua palavra que há de ser ministrada, enfim, Senhor, tudo que está por acontecer, que seja para a glória e o louvor do Teu santo e poderoso nome. Estas bênçãos te pedimos pelo Teu amor e agradecemos no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Santo que roga, que te ama, que te adora, sente saudade e te quer bem.
No balcão embriagados a gritar. Daqui a pouco ele estará lá na sarjeta. Pra chegar pra sua casa alguém terá que o carregar. Estão vendo aquela jovem na esquina aparentando alegria. Daqui a pouco vai chamar. E a igreja dentro de quatro paredes, crente perseguindo o crente, se esquecendo de pregar. A seara está madura e os campos brancos, mas são poucos os ceifeiros. Deus pergunta: quem irá? Quem vai dizer: eis-me aqui, Senhor? Envia-me, pois quero trabalhar. Não quero estar de mãos vazias. Quero chegar no grande dia com muitas almas pra lhe apresentar. Quem vai o mandamento obedecer e a vontade de Jesus fazer? O grande dia está chegando. Jesus está lhe perguntando se podes contar com você. Aleluia. A seara está madura e os campos brancos, mas são poucos os ceifeiros. Deus pergunta: quem irá? Quem vai dizer: eis-me aqui, Senhor? Envia-me, pois quero trabalhar. Não quero estar de mãos vazias. Quero chegar no grande dia com muitas almas pra lhe apresentar. Quem vai o mandamento obedecer e a vontade de Jesus fazer? O grande dia está chegando. Jesus está lhe perguntando se podes contar com você. O grande dia está chegando. Jesus está lhe perguntando se podes contar com você. Da paz do Louvado Senhor. seja Deus. Quantos estão felizes e podem dar uma glória a Deus bem forte? Estamos de igual modo felizes por estar aqui mais uma vez na presença do Senhor, reunido no santuário com todos os demais irmãos que vieram adorar o nosso Deus. Nós chegamos ontem pela manhã de Carnaubal, da Serra de Ibiapaba. Viemos passar uns dias aqui com os familiares, rever a igreja também e adorar o Senhor juntamente com esta igreja maravilhosa. Estamos trabalhando com todo afinco ali em Carnaubal, procurando realizar um trabalho de excelência para glorificar o nosso bom e eterno Deus. Deus tem estado presente conosco, tem suprido as necessidades e tem realizado maravilhas naquele lugar. Exatamente neste momento está acontecendo lá ciclo de oração com todas as irmãs. O trabalho a cada dia está sendo consolidado e o nome do Senhor nosso Deus, o Deus da obra, sendo glorificado. Estamos ali reunidos sempre no templo, orando, intercedendo a Deus em favor desta igreja, do nosso pastor presidente, bem como também do secretário executivo de missões, e contando sempre também com as orações desta igreja aqui nesta cidade. O nome do Senhor será sempre glorificado, pois estamos na direção de Deus e contemplando as maravilhas do Senhor. Deus nos abençoe na sua palavra, sempre em nome de Jesus.
O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. Deus tem feito grande obra quanto à glorificação. Não duvido, tem aqui muita unção. As doenças estremecem e já começam a sair. É o Espírito de Deus que está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Já vejo línguas repartidas como de fogo aqui descer. Toda a igreja está revestida de poder. O Espírito de Deus, Ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Todo mal que está alojado em alma e o corpo vai sair, porque o Espírito de Deus está aqui. Quando o crente glorifica, Deus começa a trabalhar. Olha os anjos que acabaram de chegar. Só quem dá glória está sentindo o poder de Deus fluir. É o Espírito de Deus que está aqui. Quem pode cantar comigo, adore! O Espírito de Deus, Ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Já vejo línguas repartidas como de fogo aqui descer. Esta igreja está revestida de poder. O Espírito de Deus, Ele se move aqui. O Espírito de Deus está aqui. E todo mal que está alojado em alma e o corpo vai sair, porque o Espírito de Deus está aqui. Quem está fraco, sinta agora este anjo a tocar em seus lábios com a brasa do altar. Toda obra do inimigo hoje mesmo vai sair. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está aqui. Eu já posso sentir esse Espírito inflamando nessa noite. Ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Já vejo línguas repartidas como de fogo aqui descer. Esta igreja já está cheia de poder. O Espírito de Deus, Ele estará aqui curando, batizando, renovando, fortalecendo. Então sinta a presença dEle nessa noite. Ele está aqui. O Espírito de Deus, Ele está aqui. Aleluia. Só quem está sentindo o Espírito Santo. O Espírito Aleluia. que renova, que restaura. Irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pela bondade e graça de Deus, estou feliz em poder estar aqui nesta noite, nesta conferência de missões, e grato a Deus por esta oportunidade. Quero agradecer a Deus de antemão, também ao nosso presidente e ao secretário de missões,
que bondosamente tem nos confiado para estar nesta noite trazendo uma palavra neste culto de conferência missionária. E que a cada dia esta chama venha estar plantada em nossos corações. Eu quero neste momento ler a palavra de Deus juntamente com toda a igreja. E vamos abrir a Bíblia no livro histórico do Novo Testamento, que relata toda a história da igreja. Atos capítulo de número 13. Vamos lá? Atos 13. Atos capítulo 13, somente o versículo de número 1. Quantos encontraram, digam amém. Leiamos a palavra de Deus. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Amém? Ficamos de pé e vamos dirigir a Deus uma oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, diante da Tua presença eu te glorifico em uma noite como esta, em poder estar em Tua casa, para glorificar e enaltecer ao Teu nome. Ó Deus, estamos aqui neste momento para proclamar as boas novas e também, Senhor da glória, relatar as Tuas grandezas e proezas feitas em nosso meio. Ó Pai, somos uma igreja que somos frutos de missões e acreditamos, meu Pai, que a cada dia esta chama vai estar só aumentando no meio do seu povo. E eu creio, meu Deus, que o povo que aqui estão nesta noite sairão daqui impactados, sairão daqui mais renovados, com um desejo ardente e maior de estar fazendo missões e proclamando as Tuas boas novas. Pois assim, meu Pai, eu oro e te rendo graças em nome do Teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu quero nesta noite meditar em uma passagem bíblica muito conhecida pela igreja e também muito ministrado. Essa passagem ela é ministrada muito em conferências, em cultos, em trabalhos que fala sobre missões. Atos provavelmente foi um livro escrito por Lucas. Quem foi Lucas? Lucas nada mais foi de que um homem que foi companheiro de Paulo, e a Bíblia só menciona 3 vezes o nome de Lucas. A gente vai ver essa referência em Colossenses capítulo 4, e o versículo de número 14, Filemão capítulo 1, versículo 24, e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Muito provavelmente que Lucas, escritor deste livro histórico do Novo Testamento, que relata a história da igreja, é o primeiro livro que relata a história da igreja, bem provável que este homem ele foi um gentil da região ali da Antioquia da Síria. E provavelmente também residiu um tempo ali em Filipos, com base ali em Atos capítulo 16 e o versículo de número 12. E também ele esteve em Jerusalém, em Cesareia, com Paulo, acompanhando ele, claro. E também acompanhou Paulo tanto na primeira e segunda prisão dele, ali em Roma, até o período do seu martírio. E a gente, quando começa a ler Atos, a gente vê o seguinte, que o propósito de Lucas, ao escrever o livro histórico de Atos, foi assegurar a Teófilo uma informação do conhecimento mais detalhado do cristianismo.
E Lucas, ele teve a oportunidade de se comunicar e de se relacionar com pessoas que conviveram com Jesus. Então ele obteve testemunhas oriundas e oculares para escrever todo este relato histórico. Lucas também foi um médico, historiador, e alguém que se dedicou em deixar um relato histórico sobre a história da igreja. A gente vai ver que Atos é o primeiro livro histórico da igreja cristã. Ele conta a história narrativa envolvente da caminhada da igreja de Jerusalém a Roma, que era, naquela época, a cidade mais badalada, onde o Império Romano era que dominava toda aquela região. A gente observa que nos primeiros 7 capítulos de Atos, a gente vai ver que a igreja começa ali em Jerusalém e crescente até a região da Judeia. Eu me lembro que na última conferência de missões que eu estive aqui, eu trouxe uma palavra sobre lições na Judeia antes da entrada em Samaria. Quem esteve aqui viu que a gente pôde extrair riquezas valiosas e proveitosas para a nossa caminhada. Quando nós vamos para o capítulo 8, a gente vê que o evangelho chega em Samaria e a partir do capítulo 9 avança até os confins da terra. Podemos dividir este livro histórico de Atos em 3 etapas. A primeira etapa que eu quero dividir aqui é que ele começa com a ascensão, depois a descida do Espírito Santo, depois a expansão da igreja. A gente vai ver que não foi à toa Jesus, naquele momento em que ele se encontra com os discípulos e pede para eles ficar em Jerusalém. Não foi à toa. E observa que eles ficaram ali. Pode observar que eles ficaram ali. E exatamente no dia de Pentecostes, houve a descida do Espírito Santo. A gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente entende que a festa de Pentecostes, Deus permitiu, Deus fez com que a nação de Israel celebrassem esta festividade, que era nada mais do que a festa das colheitas, era para que o povo hebreu tirasse da sua mente a sua mentalidade de escravo. Aí a gente vai aqui para o Novo Testamento, exatamente neste dia, Deus, ele faz com que o Espírito Santo desça e comece a atuar nas vidas que ali se encontravam. E observe outra coisa, ali estavam povos de várias nacionalidades, de toda a parte do mundo. A gente vai ver, parece que é em Atos capítulo 2, versículo de número 5. Vamos lá, me ajudem aí. Capítulo 2, verso 5, se eu não me engano. Isso, diz assim, ó. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então a gente vai ver que não foi à toa Deus pedir para eles ficarem ali. Aí dali saíram pessoas para os seus territórios, para as suas cidades, para os seus países, mas a mensagem que eles ouviram ali, o impacto da glória de Deus, ficou na mente e no coração do público que estavam ali. Ficou na mente. E ali foi. E foi exatamente neste período em que a igreja começou a sua expansão. Foi exatamente neste período. Naquela época, houve 3 cidades que se destacaram. Vamos lá, a primeira, Jerusalém. Segunda, Éfeso. Terceira, Antioquia, que foi a terceira maior cidade da sua época. Mas só que eu não vou me prender muito a falar de Jerusalém agora. Eu também não vou me prender muito a falar de Éfeso agora. Eu quero
me prendeu um pouco a falar de Antioquia, da igreja de Antioquia na Síria. A igreja de Antioquia na Síria, ela se destacou por 3 pontos. Primeiro ponto que eu quero frisar. A gente observa dentro da história que aquela igreja de Antioquia, ela foi a igreja que se destacou porque foi também a primeira comunidade que aqueles que aderiram à fé foram chamados de cristãos. Foi exatamente ali naquela cidade que o público ali, aquelas pessoas que haviam aderido à fé, foram identificados como cristãos. Outro ponto que eu quero destacar aqui daquela igreja. Foi uma igreja que ela cumpriu a sua missão. Ela teve um papel fundamental na sua época para a expansão da igreja. A gente observa que aonde estava Paulo? Ali na região de Antioquia, quando eles estavam orando, preocupados com a expansão da obra missionária. Eles viram que tinha necessidade que a mensagem de Deus viesse alcançar um público-alvo maior. Eles viram isso. E eles tinham algo que era em comum. Eles priorizavam a obra missionária. E esses 3 pontos fundamentais destacou aquela igreja em Antioquia. Destacou muito. E com base nesses pontos desta igreja ali em Antioquia, eu quero trazer uma mensagem temática. Aí agora eu vou entrar no tema. O que define uma chamada missionária? Já que estamos aqui em uma conferência de missões. Somos frutos de missões. Se estamos aqui porque um dia alguém chegou para nós e falou de Cristo. Se estamos aqui é porque alguém um dia chegou diante de nós e expôs as Escrituras. E nós, ao ouvir a mensagem do Evangelho, nós sentimos a necessidade de um Deus que é soberano e que tem o poder para nos salvar e que nos tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Então alguém um dia pregou para nós. Por isso que aqui estamos. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que aquela igreja se identificou como uma igreja cristã. Por isso que o público-alvo que estavam ali foram chamados de cristãos. Primeiro ponto que eu quero destacar é andar conforme os ensinamentos de Cristo. Irmãos, ninguém consegue ser cristão se não andar imitando a Cristo. Muitas pessoas, às vezes, se espelham em grandes pregadores, se espelham em A, em B, em C. Às vezes, até quando alguém está na mídia e faz algo que impacta um país, o mundo, às vezes as pessoas querem usar a mesma roupa, querem imitar até a oratória da própria pessoa, mas isso não vai impactar nunca. Não vai impactar. O que vai impactar é se procurarmos imitar a Cristo. A Cristo. Cristo veio com o propósito de chamar homens, instruí-los e preparar eles e enviá-los para propagar a sua mensagem, que tem o poder de transformar o vil pecador em uma nova criatura em Cristo Jesus. A gente vê que andar conforme os ensinamentos de Cristo é andar conforme a sua palavra. O que define uma chamada missionária é o homem ser compromissado com a palavra de Deus. Ei, vou citar um exemplo. Ninguém consegue imitar o João se você nunca viu ele e não sabe nem como é que ele fala. Você só vai conseguir imitá-lo se você saber quem ele é e você
ouvir a sua voz, aí você consegue. Não tem pessoas que conseguem imitar até a voz do outro, quando vai falar? Mas você não consegue imitar alguém que você nunca viu, que você não conhece. E como é que o ser humano pode imitar a Cristo se ele não conhecer a Ele? Qual é a fonte que o cristão tem para conhecer a Cristo? É através da sua palavra. Através da palavra, nós teremos a possibilidade de conhecer este Cristo mais e mais. Nós teremos a possibilidade de mergulhar mais no conhecimento que o próprio Cristo deixou para a sua igreja, para ter uma base no percorrer da sua caminhada cristã. Isto é fundamental. É isto que define. Eu quero dizer uma coisa para vocês que aqui estão. Muitos talvez não vieram, porque aconteceu às vezes algum imprevisto. Outros talvez ficaram mesmo em casa porque estavam cansados, não quiseram vir. Mas eu quero dizer a todos que aqui estão, se a palavra de Deus estiver em vós, aonde vocês chegarem, vocês estarão impactando. Se a palavra de Deus estiver em vós, aonde vocês chegarem, a glória de Deus estará resplandecendo. Se a palavra de Deus estiver em vós, aonde vocês chegarem, a diferença vai acontecer. Se a palavra de Deus estiver em vós, aonde você chegar, o milagre vai acontecer. Se a palavra de Deus estiver em vós, aonde você chegar, a salvação vai chegar junto. Se a palavra de Deus estiver em vós, aonde você chegar, o milagre de Deus acontecerá. É isso. É isso. Irmãos, aquela igreja, ela se dedicou de uma tal forma, tão grande, tão tamanha, na instrução da palavra, da mensagem de Cristo, que eles ficaram parecidos com Cristo. Parecidos. Por isso chamaram eles de cristãos. Ou pequeno Cristo, né, pastor Benei? O pequeno Cristo. Né? Então é isso. O segundo ponto que eu quero destacar é cumprir a missão e ignorar a dor. Gente, aquela igreja estava crescendo. E o momento que a igreja estava crescendo não era um momento bom, não. Não vai pensar que era um momento de 1000 maravilhas, não. Quando a igreja começou a crescer ali, não. Não. Foi um momento de uma perseguição horrenda. Hostilidades contra os cristãos que ali estavam. Foi num momento difícil. Foi no momento em que haviam martirizado Estevão. Foi um momento em que aqueles que aderiam ao cristianismo sofriam algumas penalidades. Foi o período em que aquela igreja começou a crescer. E eles tiveram a ousadia e coragem de continuar transmitindo a mensagem do Evangelho. Se vocês olharem todo o contexto histórico aqui, vocês vão ver que aquela igreja ela não se prendeu, ela não parou. Ela continuou na expansão. O que é que eu entendo aqui o segundo ponto? É cumprir a missão e ignorar a dor. Outro ponto que eu quero destacar que define a chamada missionária. Primeiro ponto é ter a palavra de Deus em nós, que vai trazer em nós a identidade de Cristo. A palavra de Deus em nós vai trazer em nós a identidade de Cristo. Segundo ponto, é cumprir a missão e ignorar a dor. Ignorar. Tem muitos que pregam o evangelho aí dizendo, afirmando, que cristão não é para sofrer, cristão não passa dificuldade. Ei, Deus não prometeu facilidade para a igreja. Deus prometeu um céu de glória, Deus prometeu uma salvação para nós. Mas se nós estivermos firmes naquilo que Deus tem prometido a nós através da sua palavra, nós vamos ter a possibilidade de, no final da nossa carreira, adquirir a nossa maior recompensa, que é estar ao lado de Cristo. Gente, Paulo, ele, no início do seu ministério, ele não queria nem falar o seu nome. Ele queria ser conhecido no meio da comunidade ali em Jerusalém como Saulo, porque é um nome judeu.
Mas só que a gente vê que nos primeiros anos dele ali, houve uma dificuldade. Foi necessário até ele sair da igreja um tempo, e depois ele estava lá esquecido, e teve um homem chamado Barnabé que se lembrou dele. Irmãos, se vocês estudarem sobre Barnabé, é interessante. Barnabé, ele se lembrava daqueles que estavam lá esquecidos. Foi Barnabé que se lembrou de Paulo. Paulo estava lá, mas ele se lembrou dele. Barnabé. E interessante que Paulo, aqui nesse momento, ele é chamado por Deus através do Espírito Santo ali. E ele começa a cumprir a missão. Paulo foi o maior implantador de igrejas. A gente observa que Paulo implantou várias igrejas. Paulo foi um homem destemido. Paulo foi um homem ousado, de coragem. Ele chegava mesmo em regiões e lugares aí e não tinha timidez para anunciar Cristo. Paulo chegou dentro de Atenas ali e ele foi levado até no meio dos sábios ali daquela cidade. E aqueles homens disputaram ali com Paulo, querendo calar Paulo. Mas Paulo tinha uma sabedoria de Deus na sua vida. E ele não se deixou calar, mas sempre anunciava a Cristo. Sempre anunciava. Mas a gente observa que Paulo passou por momentos difíceis. Eu quero destacar que em uma chamada missionária, tem os momentos de dificuldades. A gente vai ver que, eu quero destacar aqui alguns pontos de uma mensagem que eu tenho, que eu falo sobre os dramas vivenciados de Paulo. Ou os dramas que Paulo vivenciou. Eu quero destacar aqui alguns. O primeiro, relacionamentos feridos. Em uma chamada missionária, vai ter momentos que pessoas que você se relaciona, pessoas que você se comunica, às vezes você vai ficar ferido no meio da tua caminhada. A gente vê que Paulo, em certo momento, ele estava com Marcos. Eu não sei o que foi, mas Marcos quis voltar de uma viagem. Voltou. Depois Paulo não queria mais ele com ele, não. E isso gerou uma discussão que mais na frente foi necessário Paulo ir para um lado e Barnabé ir para o outro. Mas depois, no final, já nos últimos momentos, Paulo entende que Marcos é útil para o ministério. Mas isso acontece. Isso acontece no decorrer da caminhada cristã. A gente vai ver outro ponto aqui importante. Que Paulo sofreu abandono. Tudo isso você vai ver no final da sua carta. Ali a 2 Timóteo. Que foi os últimos momentos de Paulo ali. Quando escreveu esta carta. A gente vai ver que Paulo sofreu momentos de traições. 2 Timóteo 4,14. Privações, 4,13, 2 Timóteo. Ingratidão, 2 Timóteo 4,16. Então foram situações no decorrer da chamada, no decorrer da caminhada cristã que Paulo passou. E são coisas que na caminhada cristã nós não estamos imunes. Porque se nós pararmos por causa de um desses pontos, nós não teremos a possibilidade de ir mais adiante. Não teremos. O que foi que Paulo falou aqui em Romanos capítulo 8, verso 36? Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo de número 36. Vamos lá? Acompanhe juntamente comigo. Diz assim, ó. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. E fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos lá para o verso 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principais, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Ignorar a dor, gente. Na caminhada cristã você vai sentir dor. Na caminhada você vai gemer. Na caminhada você vai chorar. Não tem como. E tudo isso define a chamada missionária. Tudo isso define uma chamada. E quando eu olho aqui, eu gosto muito da carta aos Hebreus, gosto muito desta carta. Quando a gente vai lá para o capítulo 12, a gente vai ver que o escritor aos Hebreus, ele trata ali de um grupo de cristãos que começaram bem, mas por causa das hostilidades, eles estavam esfriando, estavam retrocedendo. Por isso que o escritor ali, ele vai exemplificar alguns homens no passado que exerceram a fé e perseveraram e obtiveram de Deus o galardão, e ele relata para eles não se embaraçarem, melhor dizendo, eles não se prenderem ao momento ruim de hostilidades que eles estavam passando. Era isso. Então, é por isso que ele enfatiza para eles estarem focados em Cristo. Porque se eles estivessem focados em Cristo, eles iriam, sem sombra de dúvida, obter vitória. Olha só que coisa importante. Então nós entendemos que, além de ter a necessidade de ter a palavra de Deus em nós, nós temos que ignorar a dor que possa surgir no meio da nossa caminhada. Isso é primordial. Último ponto, que já o meu horário já está indo embora, já foi embora. É priorizar a obra missionária. Irmãos, aquela igreja priorizou a obra. Ela priorizou. Ela se destacou pelo fato também de ver a necessidade da expansão da igreja, de enviar homens para alcançar mais territórios, com o intuito de propagar as boas novas. Me lembro que no último culto de missões que eu trouxe uma mensagem aqui, eu falei das lições na Judéia antes da entrada em Samaria, eu falei sobre o mar Mediterrâneo. Quem é bom de geografia sabe que o mar Mediterrâneo ele interliga 3 grandes continentes: a Ásia, Europa e África. E eu entendo que, e de lá eu trago a mensagem que diz o seguinte, que o homem de Deus, ele tem a finalidade de interligar as pessoas a Cristo. Interligar. Qual é a nossa função? É atrair as pessoas para Cristo. Qual é a minha prioridade? A minha prioridade é ter mais uma casa, é ter mais uma roupa nova, é ter mais um carro novo, é ter mais um apartamento, é ter mais 5, 6 formaturas. Eu não estou dizendo que é errado você obter essas coisas, não. O ser humano ele tem que lutar também para ter alguma coisa. Mas eu quero dizer sobre questões de prioridades. Qual é a minha maior prioridade? É aquilo que vai me dar uma comodidade para a minha carne, para o meu corpo físico, que é temporário? Ou a minha prioridade é aquilo que prevalece o reino de Deus, que vai ser eterno? Qual é a minha prioridade? Qual é o meu maior foco? Qual é a minha maior visão? O que eu estou priorizando hoje? O que eu priorizo? Será que eu estou preocupado somente comigo? Será que eu não estou procurando ter uma visão ampla diante dos povoados e as comunidades que estão aqui em nossa volta? Irmãos, eu confesso para vocês, infelizmente, nos dias atuais que aqui estamos, eu vou falar, as pessoas contribuem com aquilo que resta. Muitos contribuem com aquilo que resta. Ah, sobrou esse R$1, R$2, eu vou ajudar. Mas eu quero ver contribuir com aquilo que realmente requer mais um pouco de sacrifício. Às vezes só queremos contribuir, ofertar com aquilo que nos resta. E a gente vê a carência em nossa volta, gente. Próximo de nós tem pessoas que estão precisando de alguém que esteja lá todos os dias falando de Cristo. Perto de nós tem pessoas que estão precisando
desta palavra estão morrendo, estão tirando suas próprias vidas. Se vocês tirarem um momento e começarem a andar no primeiro, segundo e terceiro distrito, e começar a circular, e você vai ver a necessidade grande. E você vai ver que nós estamos ainda sem fazer absolutamente nada. A gente vai ver que ainda precisa muita coisa. Ainda é preciso muita coisa para se alcançar muitas vidas que estão perecendo e morrendo aí fora. Pastor Beneí esteve conosco. Uma senhora que cuida de 8 meninos. 8 meninos. Crentes da nossa igreja. A mulher está implorando por trabalhos lá. Implorando que esteja alguém lá, toda semana falando que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Ei, às vezes você não pode ir, eu sei. Às vezes você tem o seu trabalho secular, tem as suas atividades, mas você pode chegar lá no povoado, a meter na mão no bolso. Pode sim. Se sensibilizando com a obra missionária. Vendo a necessidade daqueles que estão no campo. Irmãos, eu confesso para vocês, às vezes o missionário tem vontade de fazer mais, mas às vezes a condição, a possibilidade, a condição é muito limitada. Mas se nós, a igreja, se sensibilizar e botar aqui a mão no bolso, e contribuir com amor na obra de Deus, vocês verão esta cidade receber um impacto maior para a glória de Deus. Vocês verão vidas se convertendo e o nome de Jesus sendo glorificado, tanto na zona urbana como na zona rural. E eu convido a igreja, vamos a cada dia estar priorizando o reino de Deus, propagando as boas novas e a mensagem do Evangelho de Cristo, que tem o poder para salvar o vil pecador e trazê-lo e atraí-lo para Cristo através da mensagem do Evangelho. Então, essa responsabilidade Deus confiou a nós. O que nós estamos priorizando? Observe que essa igreja se destacou por causa desses 3 pontos, certo? Se destacou porque amou e viveu a palavra de Deus, se destacou porque ignorou a dor, a perseguição estava acontecendo, as hostilidades estavam em volta deles, mas eles ignoraram tudo isso, mas continuaram cumprindo a sua missão. Porque estavam o quê? Priorizando o reino de Deus. Porque se eles priorizassem eles mesmos, eles diziam, eu mesmo não vou não. Vou nada. Se eu for fazer isso, eu vou sofrer. É melhor ficar aqui no meu conforto. Tem pessoas que é assim. Se vai fazer alguma coisa que vai ocasionar nele um sofrimento, ele diz, eu não vou não, eu vou ficar aqui mesmo no meu conforto. Mas quem prioriza o reino de Deus, não visa a sua comodidade, o seu conforto. Visa exatamente ser alguém que seja um porta-voz das boas novas da salvação. Que Deus abençoe. É um departamento que deve estar realmente entranhado, principalmente no nosso momento com Deus em casa. Esse clamor que vamos fazer é tão somente para somar, porque começa em cada um no seu particular. Oremos, querido Deus, bondoso Pai. Em teu nome, Jesus, elevamos nossa voz, apresentando agora, Senhor, este trabalho, que aqui é um departamento, mas para ti, Senhor, é uma função, uma confiança que nos deu. Te peço, meu Pai, aos teus servos que estão ali no Ceará, toma nas tuas mãos, Senhor, o teu filho, continua fazendo larguecer aquele trabalho, expandir a tua obra, somando ali, Pai, com os que estão morando naquele lugar. Faz crescer o teu trabalho, meu Senhor, através dos teus santos filhos, do teu povo. Também, Senhor, eu rogo por aquele país tão carente e necessitado, a Bolívia. O teu filho, aquela família que está ali em Sucre, ó Deus, eu te peço, recobra os seus ânimos, recobra e renova as suas forças, para continuar conquistando o espaço necessário, que é ganhar alma, propagar o teu nome, estender o teu reino sobre aquele lugar. Meu Deus querido, também os missionários que estão aqui no interior,
estão na cidade. Somos necessitados da tua glória e da tua graça. Aqueles que estão contribuindo, aqueles que estão ofertando, que possam fazer com mais alegria, que possam ter condições maiores para contribuir na tua casa e na tua obra. Não deixe faltar na sua casa, não deixe faltar nos seus poderes, nas suas conquistas. Faz crescer e prosperar. Meu Deus, meu Senhor, continua ampliando a visão dos teus filhos, continua ampliando a visão dos teus santos servos, que amam e que faz esta obra missionária, pois te rogamos em nome do teu Filho, Pai. Nada me separa deste amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando esta tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando a alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Cante comigo. Nada me separa deste amor. Cante. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Eu andava pelos bares da cidade, procurando esta tal felicidade. Pelos bares eu vivia, procurando a alegria, mas só encontrei maldade. Quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa deste amor. Voz do que clama em meio ao deserto, para o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, para o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião.
Não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra. Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui juntamente com essa caravana, missionário Magno, pastor Joel e pastor Raimundo Montes, em direção ao povoado Santa Rosa. Chegamos agora aqui na Aliança e nos deparamos com essa situação, né? Onde se torna praticamente inviável a travessia de moto. Então, diante dessa situação, nós estaremos adentrando nessa canoa, atravessando para o outro lado e indo a pé até o povoado Santa Rosa. Não está muito longe, a princípio são 3 quilômetros mais ou menos, mas nós vamos percorrer esses quilômetros a pé para assim nos encontrarmos com o missionário Cícero do Evangelho, que já está lá nos aguardando para visita missionária, uma família e estabelecimento de um trabalho evangelístico nesta região. Continue orando por nós, continue apoiando missões, é a Semadec Sem Fronteiras, avançando na proclamação do Evangelho. Um forte abraço e até breve. É o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. Aleluia, ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Que há em minha alma é como um fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Pois eu sei que em ti vivo e tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, pra onde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Que é reconstituição, poder e missões. Né, irmãos? Reconstituição, poder e missões.
Quantos pedem oração em nome de Jesus? Alguém não crente que quer aceitar Jesus? Alguém que queira se reconciliar? Alguém que queira se entregar para Jesus? Venha nesta noite. Acredito que todos são salvos. Só os salvos em Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Então vamos agradecer a Deus pelo culto, com autorização nosso pastor Albenei. Agradeçamos ao Senhor. Eterno Deus, nosso Pai, nós te amamos, te glorificamos, te agradecemos por esse momento tão especial e maravilhoso, onde aqui, Senhor, no culto de reflexão missionária, nós ouvimos a tua palavra, relatórios missionários, e como, Senhor, a tua obra tem se conduzido através dessa Secretaria de Missões. Continua abençoando, Senhor, os secretários, continua abençoando, Senhor, os missionários, continua abençoando, Senhor, a tua igreja, continua abençoando os integradores e discipuladores na tua obra, meu Pai. Usa nas tuas mãos cada crente, para que possamos ter um coração inflamados pelo teu poder, cheios de compaixão, paixão pelas almas perdidas, e que ainda hoje à noite nós possamos revolucionar, fazer o teu reino crescer, ganhar almas para ti. Dar-nos uma noite de paz e tranquilidade. Amanhã um dia cheio de alegria, de saúde e oportunidade. Abençoa o teu santo servo, pastor Caetano Jorge Soares, nosso presidente, toda a sua casa, meu Senhor. Abençoa a tua eleita, guarda no teu amor e protege pelo teu sangue, pois tudo nós te rogamos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos agora e sempre. Está encerrado.